Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass aqui da CETEC, Centro Paula Souza. E neste momento em que vivemos, então, essa situação, sabe, que exige de todos nós muita criatividade para exercer nossas atividades, né? Temos aí o grande desafio de apoiar os estudantes do Centro Paula Souza e os nossos profissionais, os nossos docentes, nossos professores, no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o Centro Paula Souza, ele definiu diversas estratégias para que pudéssemos atender às necessidades, né, desse time fantástico de estudantes e professores. Diante dessa pandemia que nós estamos sofrendo aqui do Covid-19. Então, uma das trilhas que foram pensadas é a utilização do recurso Masterclass, que vocês provavelmente já tenham visto outras aqui no nosso canal no YouTube. Neste projeto, nós convidamos renomados especialistas para palestrar sobre temas atuais relacionados a assuntos que estão em pauta e que são relevantes para a formação profissional e pessoal de nossos alunos. As palestras, elas possuem, em média, 20 minutos e serão seguidas por algumas perguntas, né, dirigidas ao convidado. E hoje, o nosso convidado, ele é um profissional que eu vou até deixar aqui de lado um pouco do protocolo para dizer que sou fã, né, e que sigo já há algum tempo e admiro muito o trabalho dele, né? Ele é o Tupi, né, conhecido como Tupi, doutor e mestre, né, sobre a aplicação dos videogames na educação e comunicação pela ECA USP, curso de formação e extensão, educação e inovação pela USCISB, né, eu o CSB. estou em dúvidas. O CSB. Como que é? O CSB. O CSB da Califórnia, né? Professor embaixador do Brasil, né, e América Latina, né, na Vila de Refugiados de Kakuma, né, no Quênia. Também é responsável pedagógico pelo projeto Store Blocks da Unesco, Agência África, presente em mais de 100 países, bicampeão no evento Mundial Educador Exchange 2015, em Seattle, e 2016 na Hungria, indicado em 2018 a medalha Darcy Ribeiro da Câmara dos Deputados, palestrante, né, do Ministério da Educação da Nicarágua e do Ministério da Educação dos Emirados Árabes. Olha, eu estou encantado cada vez mais com esse seu currículo, Tupi, e seja muito bem-vindo a esse palco, né, virtual. Ele é todinho seu. Primeiramente, eu quero dizer que a admiração, o respeito, ele é recíproco. Também conheço o Jefferson, o trabalho que ele vem desenvolvendo na FATEC, na ETEC, né, no Centro Paula Souza. Além disso, eu tenho um carinho muito grande pela instituição FATEC. Se eu não me engano, acho que foi minha primeira ou segunda palestra quando eu comecei a trabalhar com jogos, um evento criado pelos alunos. Tenho muitos amigos que dão aulas nas FATECs, principalmente nos cursos de games. E é isso. A gente aqui hoje vai ter uma conversa, um bate-papo sobre a questão dos jogos, dos videogames e os seus benefícios. Então, a gente tem cada vez mais uma relação do que o videogame, o impacto que o videogame ele causa no mundo. O fato é que os jogos, e quando eu falo jogos, eu penso desde a antiguidade, supostamente os primeiros dados que eram feitos com as falanges dos dedos, os knuckles, né? Essa parte aqui. Os jogos com flechas, os jogos presentes nas mitologias. Todo o desenvolvimento tecnológico, social,
do ser humano em torno dos jogos. E hoje, esse tipo de jogo, esse tipo de game que está associado à inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, cada vez mais a gente está vendo jogos associados aos NFTs, tá aí aquele sandbox gamer nas propagandas do YouTube e tudo mais. Então, antes de mais nada, o jogo ele tem uma característica do brinquedo, do brincar. Talvez por isso é que nós gostamos tanto de jogar. Talvez por isso o jogo é algo cada vez mais atrativo, algo interessante, algo que nos motiva. Então, se a gente for falar do jogo enquanto mídia, então a gente tem a mídia livro, a mídia teatro, a mídia pintura, a mídia rádio, a mídia cinema, a gente tem uma mídia chamada jogo. A característica dessa mídia, ela, primeira palavra, interação. Eu, óbvio, que interajo com o livro girando as páginas, olhando, lendo de trás para frente, mas a interação que o jogo me propõe e promove, ela é 100%. Desde uma história interativa, tem lá o Black Mirror Bandersnatch, quem não viu, assista, é necessário, obrigatório, eu diria, lição de casa da minha fala, tá bom? Tem os livros-jogos, que é um exemplo que eu jogo com livro, né? Isso existe desde a década de 80 e está vindo com ótima maneira de fazer uma criança se interessar pela leitura, de ir para uma página e ir para outra, uma criança, um adolescente, um adulto. Eu até hoje tenho esse hábito. E então a gente tem a interação. Interação significa motivação. A motivação, ela vai ao encontro de duas questões: a motivação intrínseca, aquela que eu tenho comigo mesmo, e a extrínseca, a externa, quando as pessoas olham e falam: poxa, olha o que você fez, olha que jogo legal, quando o jogo ele vira uma conversa. E aí pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa ingênua, mas graças a essa aparência, ou essa ponta do iceberg de ingenuidade, a gente tem a principal indústria de entretenimento do mundo, que movimenta mais que o cinema, que movimenta mais que a música. A gente não pode esquecer de falar do conceito da pandemia. As mudanças que ocorreram na pandemia, elas não são tecnológicas. Elas são mudanças culturais. Ela catalisa uma aceitação maior da tecnologia em diversos espaços, inclusive dentro do espaço educativo. Tal qual, num momento de crise da humanidade, como da Segunda Guerra, onde você não tem dinheiro para investir, onde você tem limitações, a gente precisou olhar e ver, mas o que a gente tem? Tecnologias que já eram estabelecidas, que quem era do ramo da tecnologia já conhecia e já utilizava, como a Masterclass aqui. E aí o professor Jefferson, sabiamente, né, viu toda essa questão da Masterclass e tudo mais. Então, pegou um recurso que já existia e fez com que ele conseguisse contribuir ou trazer uma solução. Então, a tecnologia, ela também traz soluções. Óbvio, o jogo, a princípio, é associado a brincadeira e entretenimento. E aí eu já coloco um super ponto de exclamação. Se é brincadeira, se é entretenimento, por que as pessoas gostam tanto e jogam tanto? E se no meu tempo livre, aquilo que eu escolho é aquilo que eu mais gosto de fazer, é para isso que justifica eu ter um tempo de ocupação, de trabalho, de gerar recursos, rendas, e eu opto naquilo, boa parte do meu tempo livre é dedicado aos jogos. Pode não ser jogando, pode ser lendo, pode ser estudando, pode ser conversando. Então, dessa maneira, a gente acaba tendo toda uma razão
na qual os jogos eles têm sim uma influência muito grande, né? E dessa razão que com a pandemia, a gente em casa buscando formas de interação, seja lúdicas, seja sociais, seja produtivas, os jogos eles ganham e mostram, popularizam a força, a energia que nela já está contida. Então, dessa maneira, é crucial entender o jogo, apesar de recente, né? 40, 50 anos na humanidade, mas a capacidade que o jogo tem de transformação e como ele transforma a nossa forma de relacionar com outro ser humano, a nossa forma de se divertir, a nossa forma de comprar, né? Repito, toda essa relação das moedas virtuais em jogos, as NFTs. Então, isso na venda dos ativos digitais, dos bens digitais, e eu não estou falando de ações ou tokens associados a moedas digitais, estou falando de espadas. Estou falando de itens, skins, junto da NFT. Então, a gente tem sempre o jogo, o jogar, como aquela ponta de lança que vai quebrando as resistências e vai mostrando para a humanidade para onde está se caminhando. Pelo fato das crianças gostarem aquilo, os jovens gostarem, e porque um jogo bom ele é fácil de ser jogado, dominado, vai condicionando a direção que a humanidade vai tendo minimamente com uma interação de interface, mas todas as outras questões culturais que a gente já falou e vai continuar falando, né, professor? É isso aí, Tupi. Sabe, eu, conforme tinha dito já anteriormente, te sigo e eu vi ali vários vídeos seus na internet. E tem uma pergunta que eu queria te fazer, que eu sei que você já respondeu em alguns outros momentos, mas eu acho que é importante para os nossos alunos que ainda não te conhece ou que ainda não te segue, né? O que nós podemos aprender com os jogos? Respondendo assim, de um jeito muito sério, sutil e direto, tudo. Tudo. Absolutamente tudo, né? Por que eu falo tudo? Aí, provavelmente, uma pessoa que esteja assistindo ou vai concordar e falar, é isso mesmo, ou um hater, um troll vai falar, esse advogado dos jogos que só vê o lado positivo, e pior que é o que acontece, e de fato, eu sou sim o advogado dos jogos, se bem que os jogos não precisam ter essa advocacia, mas eu acabo falando que qualquer coisa, contanto que seja bem feita, né? Os jogos, eles são sistemas. Ele tem uma lógica inter e multidisciplinar. Então, por exemplo, hoje em dia você vai andar de avião. Aquele piloto passou por um simulador. Um simulador nada mais nada menos que é um jogo. Você tem um problema na sua rua, você vai chamar a polícia. Os policiais passam por circunstâncias de simulação e treino, inclusive digitais. Um médico, uma cirurgia. Aquele médico ele vai fazer uma série de treinamentos, inclusive na cirurgia robótica, que é um joystick. Agricultura de precisão, alguns tratores, eu já vi, tenho foto e tudo mais, com joystick de Xbox, para controlar ali o trator, para dar os comandos. Então, a questão é a seguinte, quando a gente aprende conteúdos e a gente aprende também habilidades. Não é à toa que está aí BNCC, OCDE, habilidades e competências. A habilidade, ela vem de eu repetir alguma coisa, de eu aprender. Mas quando eu interajo, quando eu tenho uma interação, eu tenho uma ação. E essa interação, quando eu repito, ela vira uma perícia. Então, não necessariamente o jogo em si, mas o elemento ou os elementos contidos no jogo, a gente fatia o jogo, a gente tira interface, avatar, pontuação, feedback, musiquinhas, que mostram a vitória, eu posso colocar nesses sistemas. E isso permite que esse treinamento profissional, ele pode ter um acréscimo, ele pode ter uma melhora, um upgrade
Dessa forma, o que acontece? Me é permitido ensinar e aprender jogando. Aí você vai falar, mas o quê? Eu repito, tudo. O limite é a criatividade. A criatividade, eu acho que é um ponto que é extremamente importante, né, no desenvolvimento dos jogos digitais, jogos como um todo, né? Eu não queria só limitar jogos digitais. Eu achei tão fantástico o seu comentário, né, lá dos dados usando as falanges e tudo mais, que eu não quero limitar a este universo digital, né? Mas eu vejo cada vez mais o mercado de jogos crescendo, né? Lógico que nesse período pandêmico a gente viu um boom de jogos e uma mudança até de comportamento e de perfil de jogadores, né? Um aumento significativo das mulheres neste mundo dos jogos, né? Que eu percebo cada vez mais crescendo, né? Pelas pesquisas que a gente tem acesso. E aqui no Brasil, sobretudo, teve um boom, né, nesse período pandêmico do uso dos jogos digitais. Como você percebe esse crescimento do uso dos jogos digitais? Seria mais entretenimento? Qual a potencialidade desse uso nesse período de pandemia, né? Que nós estamos aí já com a vacina, estamos indo aí para um outro caminho, talvez, né? De superar esse grande obstáculo. Mas você acredita que talvez esse período pode ter contribuído para uma popularização maior ainda dos jogos? Com certeza, eu vou falar uma frase de um grande amigo meu, o Moacir Alves, que falou a respeito de o pai quer que o filho, a filha, né, os pais conheçam tecnologia. Vai dar um celular, dá um tablet. E aí ele fala assim, parabéns, você está mostrando para o seu filho como é bom jogar. Você está criando mais um gamer. Né? De fato, foi uma mudança abrupta, foi uma mudança brusca, e tivemos que ficar em casa, né? As famílias que seguiram e pelo que a gente pôde ter visto, boa parte, em grande parte, ficar dentro das casas, né? E aí tinha toda uma questão de ressignificar a vida, né? Você não podia sair, você não podia ver as pessoas, você via as pessoas através das telas. Antes de mais nada, tem uma confluência, tem um dado muito interessante que, de acordo com o ciclo de hype do Gartner, que vai desde a expectativa, aí depois tem a desilusão, e aí você depois tem o platô de produtividade, em algumas literaturas que comprovam, que gostam, que supõem e acreditam, né, embasam essa colocação, esse retrato, né, a gamificação, ela entra no platô em 2020. Óbvio que é anterior à pandemia. E sem esse uso dos jogos. O fato é o seguinte, os jogos, eles já vinham numa crescente de aceitação popular muito forte. Quando eu digo aceitação popular, o jogo deixa de ser só jogado. Nada mais óbvio e justo que o jogo ele ser assistido. Afinal, se a gente pegar desde o Império Romano, do Império Grego, você tinha lá as Olimpíadas, as pessoas iam para o estádio para ver as outras pessoas jogarem. Então, nesse curto período do videogame, o jogo ele passa a ter uma visão, inclusive, de associações esportivas. Por isso que o jogo ele acaba se virando também, convertendo em esporte. Isso é uma coisa. O jogo, ele é um tema, ele é um assunto. Por isso que a gente vê os jogos, já há alguns anos, catalisando aquilo que vem ser o uso dos YouTubers, né? Então, o jogo serve para ser assistido. E a quantidade de conteúdo que é produzido nas plataformas de streaming com jogos. Minimamente, a pessoa indo YouTube, Twitch, Cams e tudo mais. Lives, em geral, relacionadas ao jogo. Você tem livros relacionados a jogos, você tem moda relacionada a jogo.
Então, o jogo, ele não tem mais aquela constância. Teve um filme, o filme vira livro, o livro vira jogo. Isso, para quem é dos anos 90, é muito familiar, né? Uhum. Anos 90, 80, haja vista o jogo do Atari, o do Atari do ET, né? E produtos como o jogo do Kisuko, né? O Kuwait. Mas o fato é o seguinte, foi uma alternativa possível. Óbvio que não é a mesma coisa que a pessoa. Óbvio que era uma forma de interagir, sobrou tempo maior, né? Você não ficava se deslocando, a distância de você voltar do escritório para o seu quarto, para sua cama, às vezes era a distância de um cômodo para outro, ou às vezes você estava ali na cama mesmo, dando aula com o cobertor, mas com a parte de cima alterna, né? Aí fechava o computador ou ESC e bora jogar. E aí você tem uma série de fenômenos que precisam ser falados, que é a questão dos meta-universos cada vez mais crescentes, né? A gente tem o Core da Epic, como se fosse um Roblox da Epic. Nesse período, a gente tem a venda do Roblox, valendo, no IPO, valendo 30 bilhões, esse número foi revisto e está valendo muito mais do que isso. A gente tem, no próprio Fortnite, reuniões, empresas que começam a fazer reuniões, Fortnite, Roblox e tudo mais, e outros meta-universos que estão vindo, o AltVR da Microsoft. Então, começa a haver ele começa a se tornar cada vez mais usual. E aí a gente tem que falar daquele aplicativo Robinhood, que era um aplicativo para aplicar em bolsas, completamente gamificado. Você pode comprar ações, bitcoins, enfim, por gift card. Ou seja, quem joga já está acostumado a entender. Quando você ganha, faz um lucro na ação, ele tem toda uma linguagem de vitória de jogo. E muito também das pessoas que tinham uma relação com o jogo que não é necessariamente a mesma do videogame, que são os apostadores que, como não tem jogo, vão para o mercado das ações. Aí que eu digo a função da gente entender o jogo. Jogar é para não ser jogado. A relação do impulso, né? Muitas pessoas perderam muito dinheiro e até houve, no mínimo, uma história de um suicídio em relação a esse aplicativo, por não saber lidar com o aplicativo. Então, daí que vem a função de entender o jogo. É a mesma coisa em TI, né? Todo mês de fevereiro tem o mês da internet segura. E por que todo mês de fevereiro a internet fica cada vez mais insegura? Na verdade, como muda as formas de interação, mudam as formas de exposição. E isso demanda do usuário uma nova consciência. Então, isso começa a fazer parte também dos estilos de ensino, de aprendizagem, da função do professor, da função da família, da função da educação. É o que muitas vezes a gente chama também, né, de educação, educomunicação, né, comunicação interativa, essa aprendizagem da tecnologia, não como um fenômeno de domínio da ferramenta, mas também de comportamento, né, Sim. né, Tupi? Sim. E os games estão sendo utilizadas, né, como forma de educação cada vez mais constante, né, nesse mundo que está da educação cada vez mais híbrida ou, né, por alguns autores, ou híbrida por outros autores, onde existe essa convergência entre o mundo físico e o mundo digital. O game, ele se torna realmente a gamificação, o game, ele se torna uma ferramenta segura para essa interação entre o ensino e a aprendizagem, essa aprendizagem, né, que você até comentou lá sobre o chá ou chave, né, conhecimentos, habilidades, atitudes, e tem o valor ali, ética, que alguns pesquisadores também utilizam, né? Como os games, né, podem ser percebidos como forma de educação? Ótima pergunta, ótima colocação. Você citou a educomunicação. Existe um material muito vasto
da faculdade da Escola de Comunicações e Artes da USP, inclusive tem um paper do videogame da educomunicação, no qual a gente comenta a respeito das áreas de intervenção da educomunicação. Então, a educomunicação, ela também pode ser entendida como media literacy, o letramento da mídia. Então, são os conhecimentos específicos de você poder interagir com a mídia. Então, às vezes, você está vendo um filme, você está vendo um jogo, entender os símbolos, os elementos que estão ali contidos, e você tem diversas formas de trabalhar com isso, né? E aí, especificamente, na questão dos games, a gente tem a ludoliteracia, que é a forma de aprendizado relacionada diretamente aos jogos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da geoliteracia, da cartografia. Para eu ler um mapa, eu tenho conhecimentos e habilidades específicas que envolvem matemática, geografia, até sociologia, por conta dos nomes dos lugares. Então, eu tenho essa habilidade de orientação para me orientar. Então, é um saber interdisciplinar. Nos jogos, especificamente, eu tenho 3 pilares. Eu tenho saber jogar. Então, por isso que o jogo tem essa magia. É essa magia, essa arte, essa ciência, a palavra que for que você usar vai estar correto. Porque para eu poder jogar, eu preciso aprender como o jogo joga. Então, imagina, o que é mais fácil? Um jogo que ali eu nem precisei ler o manual, ou um jogo que tem um calhamaço desse tamanho? Esse vai ser mais difícil, vai ter um público-alvo talvez mais restrito. Primeira coisa, como diz o professor James Poldi, jogos são máquinas de aprendizagem. Segunda parte, falar sobre, discutir. Pô, mas esse jogo X, esse jogo Y, eu gosto por causa disso, eu não gosto por causa disso, eu estou dissertando, estou falando sobre o jogo. Que aí acaba entrando até naquilo que se chama de ensino tangencial. O jogo não, nem o jogo, quando é educativo, ele permite falar que ele não ensina nada, porque eu posso dar uma aula, então, e é aquilo que eu sempre falo, eu não preciso ter um Xbox, um PlayStation, um computador, um PC gamer numa escola, isso não vai existir, eu vou ter lá o computador padrão. Mas se eu chegar e falar, poxa, a diferença entre o Free Fire e o Fortnite, e aí as pessoas começam a pensar e entender por que o Roblox vale 30 bilhões. Por que o BioShock ele tem, qual é a filosofia que tem por trás dele? O objetivismo da Ayn Rand. Então, isso acaba despertando, causando aquele desequilíbrio cognitivo que faz as pessoas se interessarem, gostarem, acharem que descobrirem, encontrarem as coisas que tem ali por trás. E a terceira é criar jogos. Então, no momento que eu vou criar um jogo, eu preciso fazer um manual que seja fácil de ser entendido. Eu preciso criar um algoritmo ali que vai traduzir na tela a interação que eu quero que seja propiciada. Então, aí eu estou não só jogando e colocando minhas habilidades e competências, mas eu estou trazendo outros conhecimentos que, a princípio, talvez não sejam claros, mas, através do jogo, eles podem ficar claros. E aí eu estou juntando estética, eu estou juntando lógica de interação, né, UX, tanto que a UX, né, User Experience, né, a experiência do usuário, acaba bebendo muito na fonte do jogo. Né? E aí você tem as questões da gamificação, uma forma de você entender a gamificação, você tem o Playful Design, que acaba indo mais para o lado da arquitetura, mas que começam a trazer maneiras de interação com o usuário, óbvio, para trazer índices de retorno. Mas, da mesma forma, começa a se lapidar e sempre se popularizar essa forma de interação. Fantástico. E como está o mercado de game? Como um estudante, um jovem que está indo para o ensino profissional, quais são as possibilidades dele se inserir neste mundo dos jogos como um todo, Tupi? Você teria como classificar e como dar dicas para esse jovem? Antes de dicas, eu gostaria sempre de popularizar a minha profecia, assim, né? Eu sempre falo uma profecia para os meus alunos, às vezes podem ser alunos até de outros cursos de comunicação, de pedagogia, moda, enfim, né? De engenharia, enfim, eu sempre falo uma coisa, e daqui,
o YouTube é a nossa cápsula do tempo, está aqui eu e o professor Jefferson, daqui 20, 30 anos, vocês podem me cobrar. A certeza é que todo mundo vai trabalhar com jogo de alguma forma ou de outra. Porque, gente, olha a massa crítica que os jogos estão gerando. Que os jogos geram. Os jogos nas Olimpíadas. Eventos gigantescos relacionados a jogos. Canais de televisão que estão dedicando parte das suas da sua rede de programação para jogos. Ah, mas eu estudei alguma coisa relacionada à produção de evento. Imagina você fazer uma transmissão no meio do estádio do Ibirapuera com milhares de pessoas. Aquilo ali é uma produção de evento. Olha a vasta gama. Ah, mas eu sou advogado. E os contratos de marca? Os contratos relacionados aos pro players? Então, a gente tem aí toda uma vasta gama de um rol profissional que precisa dar conta e resolver isso. Isso eu estou falando só da parte dos eventos. Óbvio, os jogos, eu vi, infelizmente não vou lembrar agora, mas acabou de sair quantos jogos, foram milhares de jogos que só o Steam lançou ano passado. Impressionante, assim, milhares. Desculpa não ter o dado aqui claro, mas assombroso. A mesma coisa os jogos lançados nas Play Stores, nas App Stores da vida. Você tem os jogos que estão surgindo dentro do Roblox. Cada produtor do Roblox e empresas que estão fazendo jogos não só para o Roblox, mas agora o core da Epic vindo aí com força total. Então, a gente tem uma demanda por jogos. Óbvio, como toda indústria, isso aí não é mais um oceano azul, é um oceano vermelho e altamente competitivo. Então, como também diz o professor James Poldi, existe um darwinismo dos melhores jogos vão sobreviver e os melhores profissionais vão sobreviver. Só que aí você tem uma série tem as empresas que criam jogos, houve transformações, mas os jogos continuam sendo jogados. E dentro desse contexto, desse aspecto, também é aquilo que eu já vi acontecer com diversos alunos que se formaram para trabalhar com jogos, vários alunos da FATEC, inclusive, curso de games que a gente acompanha, e foram trabalhar na Amazon, foram trabalhar na IBM, porque tem uma noção da programação, mas como tem uma formação generalista, um portfólio generalista, entende de arte, entende de programação, entende de UX. Então, assim, hoje em dia não tem um aplicativo que surja sem ter um bom UX e sem ter uma boa base de gamificação. Quando eu falo gamificação, são as motivações intrínsecas e extrínsecas que o usuário tem que ter para ele ser minimamente utilizado. Então, assim, pessoas hoje formadas em pedagogia precisam saber, às vezes, como lidar, falar sobre o jogo com o aluno. Os materiais educativos, livros virando aplicativos, jogos educativos. Então, assim, a gente já está distante do que é um coelho sabido. Né? A gente teve Carmen Sandiego, que ensinou o point and click. Então, assim, e a gente tem hoje empresas, né, organizações como a ONU, que faz um jogo, como é o caso do History Blocks, que fez um jogo dentro do Minecraft, com um plano pedagógico bem estruturado, para combater a destruição de patrimônios. Então, a tendência é que isso aconteça, isso vai ter cada vez mais espaço. Óbvio, espaço para os bons profissionais, os que tiverem portfólio. Então, assim, isso vai gerar novas soluções, mas vai gerar novas variáveis. Vão haver, não novos problemas, mas problemas específicos que vão caminhar com isso. Então, assim,
tudo relacionado ao jogo, óbvio que vão ter sistemas que vão ter mais demanda. A área de TI, principalmente Data Analytics, a parte da ciência de dados, ela é muito forte. Você saber representar isso, né? Da inteligência artificial, internet das coisas. Então, a relação do jogo, uma boa gamificação, pode ser a diferença entre uma boa formação ou não. Entre um aplicativo conseguir dar certo e cumprir o papel ou não. Fantástico. Enquanto você estava falando, a internet nos dá umas possibilidades bem bacanas, né? Então, só para você ter uma ideia, lá no Steam, que você comentou, né, que começou com apenas 7 jogos, né? Agora, em 2014, ele, em 2020, conquistou a marca de 10.263 lançamentos, né? Um aumento absurdo, né, de realmente neste último ano de possibilidades para, né, diversão, para entretenimento e também para o aprendizado, conforme nós estamos conversando aqui, né? E para os professores, você teria alguma dica para dar para os professores sobre este mundo dos jogos? Claro, nossa, várias. Primeiro, do mesmo jeito que a gente falou de ludoliteracia, Sim. tem um outro, também tem o letramento digital, a literacia da tecnologia. Então, assim, existe o lado de usuário, existe o protagonismo que a gente tem que buscar para esses estudantes, de modo que eles saibam entender aquilo que está na frente deles. Então, isso vai desde a gente conseguir saber ler um termo de aceite. Por exemplo, eu não posso processar o Fortnite. Eu posso mandar para uma arbitragem em Singapura, contanto que eu pague $10.000. Vocês que jogam sabiam disso? Mas vocês que jogam aceitaram isso, né? Por que disso? Né? Então, ter a consciência do que é oferecido, para que a brincadeira ela cumpra o papel não só de diversão, mas que a gente jogando esteja aprendendo, né? Encarar o jogo como um método de compreender a realidade ao nosso redor. Estude o jogo e você vai conhecer a cultura. Jogar para não ser jogado. Outro ponto que eu também sempre falo é que o jogo ele tem que adaptar-se ao contexto pedagógico e não ao contrário. Não é uma roupa curta para vestir num gigante. Então, beleza, esse é o jogo, como que eu faço ele se adequar às minhas necessidades pedagógicas? Né? Que o jogo ele sempre busque a cooperação e não a competição. Ele não sirva para exacerbar aquilo que Julius Henry, um sociólogo, comentava muito, que a escola, às vezes, ela faz o eco da sociedade dentro da escola. Então, questões como competição, conflitos. Que o lado divertido do jogo, ele sirva sempre para promover uma união, uma sociabilidade, uma reflexão do contexto, e não o bullying, o lado jocoso, competitivo. Então, assim, a primeira dica, não sei nem se é dica, talvez seja algo muito mais que uma dica. A primeira, o compartilhamento, né? A necessidade seria jogar. Quer aprender como o jogo funciona? Jogue. Você vai entender como o seu aluno ou aluna é desafiado. Por que aquilo é tão legal? Ouvir os alunos. Não tem necessidade de estar no controle. Muito pelo contrário. Eu aprendo sempre com os alunos. Eu escuto as sugestões deles. Isso minimamente ajuda a estabelecer um vínculo, um elo de comunicação. Até porque você se humaniza, né? O jogo ele tem esse fator humanizador. O jogo ele pode servir como um distanciador. Mas eu acho que nós, né, como professores, saber tirar o melhor lado possível do jogo só vai ajudar. Jogar, conhecer, né? Eu acho que essa é a principal dica. Fantástico, Tupi.
Nós estamos vindo aqui para a reta final. Eu quero te agradecer e eu tô com essa sensação mesmo, sabe? Porque eu queria, né, continuar aqui. Tem muita coisa ainda que eu queria bater aqui um bom papo com você. Talvez a gente tenha outras oportunidades. Espero que a gente tenha essa oportunidade porque é fantástico. A gente, como Masterclass, a gente acabou abordando diversos aspectos deste mundo game, só que tem algumas especificidades, né, como a questão dos educadores, para os educadores, para os profissionais, que seria de grande valia para os nossos inscritos aqui no canal e também para os nossos alunos, né, e professores. Eu quero agradecer imensamente a sua disposição, né, sua disponibilidade de bater esse papo conosco. Eu sei que não é fácil encaixar todos os seus projetos e compromissos, né? Mais um. Quero te agradecer imensamente e, né, deixar aqui aberto para suas considerações finais. Eu agradeço. O canal está sempre aberto, né? Tempo é uma questão de prioridade. Sempre que tiver um convite, uma possibilidade de troca e principalmente de aprendizagem, nós estamos aqui dispostos, à vontade. Eu ficaria muito honrado, né, com futuros convites, participar, podendo contribuir de alguma maneira. E dar os parabéns também, professor Gerson, Fatex, Santa Paula Souza, por essa busca constante de trazer uma formação contextualizada para os alunos. Então, assim, é uma oportunidade muito grata poder ter um canal de compartilhamento de informação. Informação, seja sobre jogos, seja sobre qualquer outra coisa, é uma energia e tem que estar em movimento. É nisso que eu acredito, que nós acreditamos, que estamos fazendo aqui. E o mais importante, jogar, aprender, né, buscar aprender. Eu tenho uma disciplina, assim, todo jogo que eu vejo, eu falo, o que eu aprendo com esse jogo? O que eu posso ensinar com esse jogo? E é isso que eu tenho feito esses últimos anos e quero agradecer profundamente o convite. Muito obrigado, Tupi, mais uma vez. Todo o sucesso do mundo. E obrigado a você que está assistindo este vídeo e também por, né, querer transformar a sua vida por meio da educação. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.